top, Andrezinho na área. Hoje eu tô com um convidado super especial. Obrigado pela presença. Esse é o Thiago, conheço como Tenente Rabelo. A gente serve junto aqui. Fiz o convite, aceitou, tô mardão, muito feliz. Estamos em casa nova, estamos no estúdio 3K, que abriu as portas para o Andrezinho. Muito obrigado à equipe, aí vi todo mundo, deu um suporte. Show, estúdio, obrigado pela moral. Tenente, eu vou chamar de tenente, eu vou chamar de Thiago, de senhor. Não tem jeito, o milico tá na veia e a gente vai saindo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse pro pessoal te conhecer. Toca a ficha. Muito bem. Andrezinho, muito obrigado pelo convite, viu? É uma honra, muito bom, é uma satisfação pessoal estar aqui presente. Meu nome é Thiago, sou primeiro-tenente do Exército Brasileiro, sou médico, sou paraquedista e sou especialista em clínica médica e em cardiologia, né? Pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E tenho 40 anos, sou casado, tenho um filho de 10 anos, tenho 3 irmãos e atualmente moro aqui em Tabatinga, na Amazônia. Excelente, viu? O cara é médico, paraquedista, currículo fera. Até por isso que eu convidei ele, não sou bobo, né? Tá, vamos começar aí. Vamos começar pela a medicina, né? Aonde que a medicina apareceu na tua vida? Como é que você decidiu ser médico? Bom, é uma história, na verdade, até bem longa, né? Vou tentar resumir um pouco. Meu pai é médico, né? O meu irmão também é médico. Meu irmão, ele é especialista em clínica médica também. Ele é cirurgião cardíaco, né? O meu pai, ele tem 80 anos hoje, aproximadamente, né? Acho que 80 mesmo. E tem em torno de 60, quase 60 anos de formado, na verdade, né? Ele formou em Juiz de Fora, né? Na UFJF, lá em Minas Gerais. Então, a gente é de Três Rios, né? Nasci em Três Rios, no Rio de Janeiro. Então, tive aí uma influência muito grande, né? Por conta do meu pai e o meu irmão, que o meu irmão é mais velho. Inicialmente, eu não queria ser médico, né? Não era, digamos, a minha primeira opção, né? Mas é óbvio, né? Uma carreira, uma profissão maravilhosa, linda, né? Então, eu sempre quis ser militar, na verdade, né? Acabou que calhou para eu fazer a faculdade de medicina, né? Então, tive bastante influência do meu pai. Tá, então deixa eu. Você falou aí que você tinha vontade de ser militar antes mesmo de fazer medicina, é isso? Sim, exatamente. Pô, que legal. Teu pai e teu irmão mais velho são médicos. São sim. Então teve uma influência forte da família. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O lance do amor à medicina, porque a gente sabe que medicina é uma profissão diferente das demais. A gente precisa ter aquele afeto, aquele amor. Tem isso na tua situação ou é mais uma profissão que você escolheu e você faz mais. Então, na verdade, isso é imprescindível, tá? A gente não consegue dissociar o amor à medicina do médico, tá? Isso em momento nenhum, nem antigamente, nem no presente e, na minha opinião, nem no futuro, né? A gente vê muita gente, hoje em dia querendo ser médico, né? Fazendo a faculdade, mas a medicina, ela é uma profissão extremamente difícil, né, de você ser um profissional, justamente por ter esse lado humano, né, junto com a enfermagem, junto com diversas outras áreas, né, da saúde, né. Então, nesse aspecto, né, a gente não consegue dissociar de forma alguma. Entendi. É porque a gente vê hoje, pelo menos a minha impressão, até me corrija, tá? Tem uma pessoa mais jovem se formando, que às vezes a gente vai ser atendido ali, a gente não vê muito esse amor, esse afeto, a gente vê uma coisa meio robótica e que a gente, quando a gente tá doente, quando a gente tá necessitado, quando a gente tem um parente, então, que tá precisando do médico, a gente precisa daquele conforto, daquele afeto, né? Eu Sim. acho que às vezes está faltando muito nessa nova geração. É impressão minha ou a nova geração, diferente da antiga, está perdendo essa magia na medicina? Bom,
isso é algo que, infelizmente, né, acaba ocorrendo muito em virtude de uma abertura muito grande, né, de faculdades de medicina. É lógico que a gente quer, né, que sempre tenha médicos, né, número suficiente para atender a todos, né, mas acaba que a gente não consegue formar, né, eh, um número tão grande de profissionais, sem que haja uma queda na qualidade, né. Não que, os profissionais de hoje em dia são, piores, não, não é isso, não é dessa forma, né. Acontece que a formação, né, ela não é tão completa como era antigamente, em alguns lugares, né. Então a preocupação com a formação das pessoas, do profissional, né, da saúde, isso eu digo não só na medicina, né, mas em todas as áreas da saúde. A gente precisa ter o zelo, né, da qualidade, né. Isso é algo, imprescindível, né. Tá. Você falou que veio de família. Deixa eu te perguntar, como é que era o teu ambiente familiar? Era um ambiente rígido, já tinha aquele sistema de disciplina forte, ou era uma família mais tranquila, mais light em relação ao estudo? Porque assim, eu tô te perguntando, porque para você ser médico, tem que estudar pra caralho, entendeu? Eu vejo tudo, quando eu olho um médico, falo: "Caralho, esse maluco estudou", e estuda, porque não para. Não é igual o marceneiro que ele aprendeu a fazer a mesa, ele faz a mesa a vida toda e não precisa se aprimorar. O médico está sempre ali constantemente nesse aprimoramento. Então, quando eu vejo um médico, eu tenho essa visão e eu sei que para você ter um ritmo de estudo tem que ser desde criança essa doutrina. Teve esse processo de doutrinação por parte dos seus pais? Bom, de fato, né, com relação à disciplina, até mesmo hierarquia, né, isso no âmbito familiar foi algo muito presente, tá. O meu pai, ele é nascido da roça, né, os meus avós eram analfabetos, Legal, cara. mas, ele teve uma infância bem complicado, né. Até ele ser médico, ele passou por muita dificuldade, né. Eh Ele sempre falava, né, com relação ao exército sempre fala, né, com muito carinho. Ele foi soldado, né, na época dele de 18 anos, em Resende, na AMAN. E ele utilizou desse tempo, né, ele ficou 1 ou 2 anos no exército, para fazer o cursinho, para fazer o vestibular de medicina, né, de Juiz de Fora, aonde ele passou, né. Então, assim, foi um momento bem marcante, esse essa história dele no exército, apesar de curta, né, quando ele foi soldado. Foi uma época que ele conciliou servir o exército como soldado e estudar, fazer cursinho para a faculdade de medicina. O fato dele ter passado e dele ter conseguido isso, com certeza marcou muito a vida dele. Então ele tem uma ligação, muito forte com o exército por conta disso, que vai desde gratidão até do crescimento dele como pessoa. Então ele passou muito disso para mim e para o meu irmão, né, principalmente. Com relação a períodos de estudo, né, ele sempre acordava a gente de madrugada, né, 3, 4 horas da manhã, que era sempre o horário Caramba. mais, oportuno para estudar. Todo mundo estava dormindo, era um silêncio mais tranquilo e a gente conseguia render mais, né. E isso acabou virando mania, né, na minha vida e do meu irmão também. Pô, que legal. Eh, esse contexto de pai eu acho legal, né, porque o filho, ele tem essa referência. Em algum momento você pensou em servir com 18 anos ali, ou já estava no processo de faculdade de medicina? Como é que foi esse momento da tua vida ali, tenente? Eh Realmente, né, a medicina não era a minha primeira opção na minha época de colégio, quando eu estava escolhendo o que iria fazer, né, de profissão. Eu pensava em ser militar, né, eu gostava muito do corpo de bombeiro militar na minha cidade, via muito isso, eu jogava muito futebol lá, né, então eu tive aí uma proximidade grande com eles, né.
Mas acabou vindo a medicina, né? Eu passei na faculdade, na época, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, eu não tinha nem terminado o terceiro ano do segundo grau, né? Que falava na época. Eu não sei como é que está hoje em dia a estrutura aí, mas antigamente era o terceiro ano do segundo grau. Isso aí. Então, eu fui para a faculdade com exatos 17 anos. Eh, Nesse momento eu não me apresentei ainda ao exército, né, eu ia me apresentar aos 18, foi no ano seguinte. Então eu devia estar acho que no segundo ou terceiro semestre, né, da faculdade, e aí fui na junta, né, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e aí eles falaram: "Não, a gente vai te dar aqui um, excesso de contingente, a gente vai te liberar". Aí eu, né, não achei legal, sabe, realmente não era a minha intenção. Eles falaram: "Não, mas tem a opção de pedir um adiamento, você terminando a faculdade, você se apresenta, né". Então, assim, acabei optando por isso, né. Na época eu tive a possibilidade de não me apresentar, né, mas acabei optando por me apresentar como médico temporário, né, ao término da faculdade, porque era uma experiência que eu queria ter, né. Então foi nesse contexto aí que eu tive o primeiro contato com o exército. Tá, já que a gente entrou nesse assunto aí, como que funciona esse serviço obrigatório para o médico? Você passa por uma seleção, você é convocado? Eu vejo que lá eu sirvo no hospital hoje, e eu vejo que tem uma molecada nova que chega obrigado. Eu queria que você explicasse para as pessoas como é que funciona esse serviço para o médico. Sim, o serviço militar obrigatório para o médico, todo mundo que termina a faculdade de medicina vai se apresentar ao exército, né. Aí tem o excesso de contingente que pode ocorrer, né, então alguns médicos podem ser dispensados, né, outros são convocados. Então assim, como o nome diz, né, é obrigatório. Então, esse ano obrigatório acaba sendo para todos que são convocados, né. Eh, Mesmo a pessoa: "Ah, eu não quero servir", isso é uma lei, né, então acaba tendo que, cumprir, né. Mas, de fato, o serviço militar obrigatório para o médico, pelo menos a experiência que eu tive, não foi ruim, né. Foi algo que, eh, digamos que acendeu uma chama dentro de mim que até hoje, não apaga. Tá, quando a gente fala de recruta, o exército normalmente opta ele opta por pegar os voluntários, tá? Ele opta em pegar os voluntários. Como é que funciona isso em relação ao médico? Tem isso ou não? E já me explica também em relação ao para onde servir, porque eu vejo que tem uma galera que vem servir aqui no Amazonas. Como é que funciona isso? Sim, acaba que a preferência sempre vai para os voluntários, né. Então é uma, digamos assim, uma linha de ação, né, que é tomada para adequar o útil com o agradável, né. Então evitar que os que não querem servir, né, sejam obrigados a servir. E dentro do possível isso conseguido, né. E as transferências, como é Ah, que para sim. onde vai servir? Porque normalmente o soldado, no caso do soldado recruta, ele vai lá no quartel da cidade dele e lá ele serve. Essas transferências, como é que funciona para o médico Isso. militar? Para o médico, né, eh quando ele faz, né, é o estágio de adaptação ao serviço, que é o chamado EAS, né. Eh, o médico, ele ao terminar, ele abre as vagas lá, de acordo com o número de médicos que tem. Então, de acordo com as vagas que abrem, ele escolhe com a antiguidade que é obtida através do curso, né, mas também do currículo do indivíduo lá no EAS. Então, se o cara formou no Rio de Janeiro, se apresentou no Rio de Janeiro, muito provavelmente ele vai servir no Rio de Janeiro. Antigamente, quando tinha menos médico, acabava que, o médico do Rio de Janeiro ou de Minas tinha uma possibilidade de ir para o Amazonas, de ir para algum local mais distante, né. Isso digamos, era mais frequente. Hoje em dia não é tão frequente, justamente por conta que abriu bastante faculdade, temos muita gente formando, né. Então, nesse contexto,
as regiões acabam dando conta da demanda, né? Então, antigamente a gente tinha, né, muitos colegas que ficavam com medo. Ai, meu Deus, é igual quando eu fiz o EAS, eu fiz na CPOR do Rio de Janeiro. Na época era na Avenida Brasil, né? Não sei se ainda é. Eh, Vários amigos meus que estavam lá optaram, foram voluntários para vir para cá, para regiões aqui da Amazônia, né. Na época, eu não fui, muito a favor de vir para cá, por conta que eu teve a oportunidade de eu ir pra brigada paraquedista, né. Então acabou que eu não vim para cá, mas era uma das possibilidades. Posso diminuir? Tá, então você em 2 momentos você serviu a pátria, né. Você foi lá e fez o teu serviço obrigatório e se identificou com o exército, curtiu, falou: "Pô, é isso que eu quero para minha vida". E como é que foi a tua segunda passagem pelo exército? Como é que aconteceu? O que que você precisou fazer para voltar para o exército? Sim, acabou que depois que eu fiz o serviço militar obrigatório, né, eu fui em busca de continuar a minha formação médica, né. Então, fui em busca das minhas especializações, né, de clínica médica, de cardiologia, e logo depois eu fiz, o concurso para médico de carreira, que na época, né, era na Escola de Saúde do Exército, que ficava no Rio de Janeiro, lá em Benfica. Hoje, se eu não me engano, fica em Salvador, na Bahia, né. Então, existe, né, o concurso que é feito todo ano para o médico, né. Então, assim, o médico que quer servir o exército como médico de carreira, né, ele faz o concurso, aonde que ele é um concurso nacional, né, que aí ele, quando aprovado, ele vai fazer o curso de formação de oficiais. É um concurso, ele é um concurso puxado, né, extremamente disputado ou não? Bom, antigamente não era tão disputado assim, tá. Hoje em dia já está bem mais disputado, tá. Deixa eu fazer aqui a pergunta que grande que a pergunta que mais que eu queria fazer, né, desde o início. O tenente do exército, ele não ganha tão bem quanto um médico, tá. O que leva o médico a fazer esse concurso para ser oficial do exército? Qual é a magia? Sim. Porque, infelizmente o mundo gira no dinheiro, o money faz-me rir, né, que gira. Quando a gente vê um cara que estudou pra caramba, eh, querer entrar para ser tenente do exército, oficial do exército, a gente tem essa dúvida. Fala pra gente qual é essa magia que o exército tem. Porra, Peixe. Sim, eu não diria magia, né. O que eu vejo mais é um propósito, né. Excelente. Acontece que, eh, digamos que, no meu caso, né, eu tive uma carreira médica antes de vir para o exército grande, digamos assim. Eu entrei no exército aos 38 anos ou 37 anos. Caramba. Acho que acredito que 37 anos, né. Então, digamos que eu passei em torno de 10 anos, mais de 10 anos no mundo civil, né, onde eu fiz a minha formação. Eh, Ganhei um dinheiro, digamos, maior do que eu ganho hoje, tá, isso é fato, isso aí não vou falar de hipocrisia que, o exército ele, né, vai te proporcionar um salário grande. Não, não é dessa forma. Mas o exército ele lhe proporciona, tá, muitas outras coisas que você não tem no mundo civil, tá. Eh, com relação ao seu perfil, tá. Eu sempre gostei da operacionalidade, né, sempre gostei de missão, sempre gostei de atender em áreas remotas, sempre gostei e me sentia muito útil, né, principalmente, trabalhando no SUS com pessoas mais carentes, né. Então assim, isso foi algo que o meu pai construiu dentro de mim e do meu irmão, né. Isso
desde criança, não foi só depois que a gente fez a faculdade ou durante a faculdade, né? Então, o Exército, ele proporciona a você ir a locais distantes, igual como eu vim, eh, proporciona participar de missões, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Então, assim, é algo que no mundo civil é muito distante, sabe? Eu sempre fui feliz trabalhando no mundo civil, né? A gente não vem para o Exército de frustração do mundo civil, não é dessa forma, mas a gente vem em busca, digamos, de um reconhecimento do nosso perfil mesmo, né, da nossa área de atuação. Então aqui eu me reinventei, né? Parabéns. Primeiro, parabéns, né? Eu acho que é isso que a gente quer ouvir do médico, é isso que a gente quer ouvir do militar. Eu acho que a gente precisa dessa energia, desse contagiante que você passou agora pra gente, tá? Eu queria que você falasse rapidinho pros jovens que estão vindo. A galera que me segue, ainda mais no Instagram, é uma galera que tá ali para concurso, que tá focada em estudo, que almeja o militarismo. E eu sou um cara que incentivo muito o estudo, tá? Todo mundo se arrepende de alguma coisa da vida. Eu acho que é balela o cara que fala, não me arrependo de nada na vida. Mentira. Eu acho, sim, que a pessoa, durante sua vida, tem que errar, tem que ter passado pelas coisas que passou para poder formar. Pelo menos hoje eu sou a pessoa, acho que até mais pelos meus erros do que pelos meus acertos. Agora, eu falo assim, não me arrependo. Me arrependo, faria diferente. E uma das coisas que eu faria diferente era estudar um pouquinho mais. Entendeu? Eu deveria ter estudado um pouquinho mais. Desde o início, deveria ter ouvido os meus pais, né, em questão do estudo. E o estudo muda vidas. O estudo, a gente tem N exemplos aí de pessoas que mudaram o patamar de vida através do estudo. Eu quero que você fale rápido pra gente o estudo dentro da sua vida. Qual o papel dele? Fundamental. A base da minha vida, né? Tudo que eu conquistei foi a base do estudo, mas o estudo só veio com muito esforço mesmo e dedicação, tá? Isso é a mais pura verdade. Eu sempre falo e não tenho dificuldade nenhuma em assumir que eu não me considero uma das pessoas inteligentes, entendeu? Muita gente, às vezes, quando vê um médico, vê uma pessoa que já tem algum título de especialista, mestrado, alguma coisa assim, e acha que é uma pessoa super inteligente. Tudo bem, né? É, é possível, né? É o mais provável, né? Mas as dificuldades existem para todos, tá? Eu tinha muita dificuldade de estudar e de aprender, né? Principalmente depois que eu entrei para a faculdade de medicina. Foi dentro da faculdade de medicina onde eu encontrei as maiores dificuldades mesmo para passar nas matérias, né? Então, se não fosse muita dedicação, muito estudo, né? Realmente eu não tinha chegado onde eu cheguei. Isso é um fato. Eu quero aproveitar agora para você que está assistindo a gente aí e a tua internet está tá dando uma truncada, tá vendo um Andrezinho meio desfocado. Pô, se você é de Tabatinga aqui, pô, já vai lá, liga pra Seven. A Seven, ela patrocina a gente e chega firme aí. É ela que dá toda essa estrutura. A gente não sofre com a internet, a gente não tem perrengue nenhum, tá? Então, assim, pensou em internet, procura a Seven. Pô, escuta, Andrezinho. E tem desde equipamento, Alexia, tudo que você precisar para a internet, a Seven te oferece. Seven, forte abraço aí. Tamo junto. Tá, vamos tocar agora. Vamos pro operacional. Pro boot. Aí, coisa linda. Porra, bootzão marrom. Isso aqui, pesado, né, irmão? PQD, tem a mística. Eu admiro pra caramba os PQDs, admiro a mística, admiro o embuste, admiro a operacionalidade deles. Cara, pra mim, assim, eu vejo um dos cursos, se não for o mais bacana, mais interessante do Exército, acho que por todo esse conjunto que eu falei, tá? E eu sinto toda vez que eu converso
com você que você tem esse negócio do paraquedismo. Fala ali da onde surge. Você já entrou no exército pensando no PQD? Bom, o meu primeiro contato com o PQD foi na época que eu fui médico temporário. Então, eu fui designado para a Brigada Paraquedista, né? Eu servi lá no 25 Batalhão de Infantaria Paraquedista na época. Foi onde que eu conheci a brigada, mas eu conheci todas as tradições, né? Toda essa mística, né, que a gente fala, com relação ao combatente paraquedista, com relação à Irmandade Paraquedista. Então, assim, todos os valores que eles cultuam, né? Todos os valores que é dito, é verdade, tá? Realmente é uma tropa diferenciada, é uma tropa bem disposta diariamente, é uma tropa que ama o que faz, tá? É uma tropa que se dedica. Então, assim, é difícil você encontrar, né, pessoas com profissionalismo de que eles trabalham diariamente, tá? Isso eu digo principalmente no mundo civil, até mesmo em outras situações dentro do Exército, né? É algo que me chamou a atenção desde o primeiro dia. Tá. Eu sou carioca, né? Então eu cresci naquela região de Vila Militar, Deodoro. Eu cresci ouvindo essa galera aí, da molecada, sonho da molecada. Porra, quero ser PQD, quero conhecer um PQD, quero. E uma das coisas que o pessoal fala muito é da sugação do curso, tá? A formação ali, aquela seleção, porque entra uma galera, sai menos, se forma menos, né? Como é que é? É sugado mesmo? Fala pra galera, eu quero que você até explicasse um pouquinho em relação a como é que funciona ali mais ou menos, qual é o período que suga mais, suga menos, como é que é técnico. Toca a ficha aí. Bom, o curso, né, o curso básico paraquedista, é um curso sugado pra caramba, é difícil. O camarada ele tem que chegar preparado físico, mentalmente, ele tem que estar habituado às atividades que é cobrada durante o curso, né? Então, digamos que realmente não é fácil, tá? No meu caso, eu tentei 4 vezes o curso, né? É mesmo? Até eu sair PQD, foram 4 tentativas, eu consegui na 4ª, né? Onde eu escutava muito também, né? Ah, o médico vai fazer o curso, é tranquilo, pô, vai lá que sai. Bom, quando eu escuto isso, né, eu conto a minha história, né? Eu tentei 4 vezes, tá? Então, assim, não é um curso onde que você vai chegar lá, você tem uma profissão tal, ou você é o filho de fulano. Não é isso, não funciona dessa forma, tá? O que é dito que desde o combatente, né, desde o comandante mais antigo até o soldado mais moderno, todos passam pelo mesmo processo de formação, né? E isso é algo que é praticado pela equipe de instrução, né, de uma forma extremamente profissional, né? Então, é um curso complicado, não é fácil não. Eu vibro com história de superação. Eu não sabia que você tinha tentado 3 vezes para na 4ª conseguir. Só rapidinho, essas 3 vezes que você não conseguiu, foi o quê? Foi reprovado no teste físico ou arregou? Seja assim, não pode mentir no microfone. Sim, com certeza, poxa. Então, a primeira vez que eu tentei, né, foi na época que eu fui médico temporário, né. Então eu me apresentei na Brigada Paraquedista, e lá é o seguinte, poxa, o camarada ele chegou lá, ele não é paraquedista, todo mundo vai te incentivar a ser paraquedista. Então, poxa, o que não vai faltar são pessoas querendo treinar com você, querendo te ajudar, te motivando, né. Isso é natural do ambiente, né. Só que eu cheguei e me apresentei e já estava, iniciando o curso. Então, eu não me preparei da maneira que eu deveria, Entendi. eu tinha acabado de sair da faculdade, né, então acabou que essa foi a minha primeira tentativa, né, eu durei quase 2 semanas, até que durei Barro. bastante, mas não deu, né.
Infelizmente não deu, tá? Tá. Foi algo que acabei ficando. Na segunda vez, foi em 2014, né? Acabou que não consegui porque eu tive uma lesão no joelho, né? Tive que operar o joelho, tive uma lesão no menisco e no ligamento do joelho esquerdo, né? E aí eu Durante o acabei curso ou antes? durante o curso. O famoso. É, Ah, canguru! Canguru te pegou, tenente? pegou, viu? Ali o joelho não, digamos, não Ah, estava tão bem preparado, né, pro curso, né? Aí acabou ah. que eu fiquei aí com o joelho, né? Aí eu operei, né? Me recuperei e voltei em 2021, né? 2021, poxa, eu tava um aço. 2020, porque já 2014 já tava voando na parte física, né? Mas 2021 tava muito melhor preparado, né? Aí acabou que, infelizmente, também não consegui, né? Tive a oportunidade de ser xerife, né? Xerife. Então, assim, ser xerife é É punk. complicado, né? Exatamente. Ainda mais pra gente que é da saúde, né? Acaba que sente um pouco mais do que a turma de arma, né? Explica rapidinho, que a galera que não sabe o que é o xerife dentro da. O xerife é o que comanda a tropa, né? Vai apresentar a tropa, vai organizar, vai fiscalizar por muitas coisas, vai responder por todas as coisas, né? Então acaba que o xerife acaba pagando um pouco mais do que os outros, né? E o ideal é que o xerife seja uma pessoa mais desenrolada, né? Como eu não tenho um perfil para isso também, né? Acaba que para mim foi bem mais difícil, né? Então isso aí me custou aí o curso, né? Aí em 2023, aí sim, aí 2023, aí eu saí PQD. Caramba, então tu saiu o PQD agora, aqui, pertinho. Sim, 2 para 3 anos, né? Caramba, que legal. E, pô, eu imagino, tentou 3 vezes, na quarta conseguiu. Qual é a sensação de, pô, receber o brevet? O boot marrom, a boina grená? Bom, isso aí agora, né? Realmente é um assunto mais delicado, por quê? Né? Meu pai que me perdoe aí, mas realmente o curso básico paraquedista é o diploma, né? É o curso, é a formação que eu mais me orgulho, né? Na minha vida profissional. Então, é algo que eu buscava há muito tempo, né? E apesar das dificuldades, apesar das limitações que cada pessoa tem, né? Eu não me apequenei com relação à busca desse sonho, né? Então, foi uma sensação extremamente maravilhosa, né? Uma emoção difícil de explicar, né? A minha esposa, né? Tá comigo desde logo depois da primeira tentativa que eu a conheci, no ano seguinte, né? Então, 2010. Então, assim, desde o início, né, dessa minha busca pelo o boot marrom, ela tá comigo. Então, ela viu o quanto que eu me dediquei, quanto que eu me esforcei em paralelo à vida de médico, né? A vida profissional, de plantão, de fazer especialização, enfim, de tudo, né? Então, a emoção indescritível. Caramba, que história legal. Que história legal. É como eu falo sempre, a superação, é a persistência, baita exemplo. Viu que quase se emocionou aí falando do paraquedismo. Cara, que legal. Fiquei feliz de. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a tua resposta sentiu essa emoção. Muito legal, parabéns pela tua conquista, que sirva de exemplo pra galera aí, que nada é fácil nesse mundo. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que persistir até conseguir e abrir mão de muita coisa. Já em relação ao estudo, já abriu mão de muita coisa, agora a parte física, dedicação. Muitos desistiriam na segunda, na terceira e na quarta. O senhor conseguiu, parabéns, que bacana. E a porta do avião abriu ali, oh! Olhou aquele mundão lá embaixo, temeu a base ou não, estava curtindo, como é que foi a tua experiência no primeiro salto? Bom, o primeiro salto, digamos, acaba sendo um salto no susto, né, que a gente fala, mas a emoção
enorme. É uma sensação de liberdade, o desejo da conquista, né, de materializar a conquista, né, de você experimentar o que você lutou, buscou, né? A gente costuma falar que a gente deixa sangue, suor e lágrimas na área de estágio, né? Então, é algo que é só saltando para sentir mesmo, sabe? É. Mas para mim foi algo que eu estava buscando tanto que, digamos que aconteceu naturalmente, né? Então foi muito bom, foi Pô, excelente. eu já tenho. Quando eu era lobinho, eu mandei 2 vezes lá. Na época a gente mandava uma documentação pedindo, não saiu, depois eu não pedi mais, e agora eu tô nego velho, cansado, não. Eu acho muito legal, mas não é pra mim. Acho que cada um tem o seu espaço. Mas eu tinha que sentir essa experiência de saltar. Aí eu fui lá, porra, paguei lá, porra, pro Arcanjo, paraquedismo, a galera lá do Sul, que, porra, brabo demais. E fui fazer o salto sozinho, fiz um treinamento, eles dão todo o treinamento, né? E saltei sozinho. E vou confessar, muito legal a experiência, mas eu fiquei nervoso, tenso e não curti o salto, sabe? Porque é diferente o meu eu controlava, né? Tinha a área do pouso, tinha todo um processo. Eu tava, pô, sozinho. Saltei em Torres, no Rio Grande do Sul, é uma praia, pô, um lugar praiano, coisa linda. Então, assim, eu achei que fosse controlar o meu medo. Normalmente eu não sou um cara que não fico nervoso com as situações. Eu consigo controlar o meu nervosismo. Mas o paraquedismo ali no salto que eu fiz, cara, eu fiquei extremamente nervoso, encagaçado. Porra, aí tinha um campo enorme para poder pousar. Eu acabei pousando na pista do aeroporto, no asfalto, e capotei. Meus filhos estavam assistindo. Então, pra mim, assim, experiência única, fantástica. Mas eu quero fazer de novo para poder curtir essa vibe, tá uma coisa mais tranquila. Mas realmente, o salto é diferenciado. E isso porque eu fiz pagando, né, irmão? No teu caso foi conquista, né? Deve ser muito mais prazeroso. Você tá com a farda, você tá com teus parceiros de curso que sofreram, que se fuderam junto contigo. Então, tu olha para um lado, olha para o outro, olha para o instrutor que dá aquela balançada que, pô, tá vibrando contigo, porque o instrutor ele quer que ela se forme. Ele dá as porradinhas, dá a polodinha ali, mas a ideia do instrutor é que todo mundo se forme, que seja um bom paraquedista, né? Parabéns aí, eu vejo em você realmente um cara que leva a mística paraquedista. É muito legal e tenha orgulho disso, e os paraquedistas têm orgulho desse cara aqui, que toda vez que ele fala do PQD, ele vibra. E a história do embuste? A galera fala que o PQD é muito embuste, né? É embuste mesmo, o embuste faz parte, até que ponto o embuste entra nessa mística toda paraquedista? Bom, o embuste faz parte. Faz parte de qualquer conquista que a gente tem, né? Então, o meu título de especialista, né? Tanto de clínica médica quanto de cardiologia, eu tenho um embuste que eu consegui, né? Então, essa conquista, eu coloco um embuste nela, um mestrado, coloco um embuste. O PQD não vai ser diferente, mas o que acontece? O PQD é uma mística tão grandiosa, tão eh, histórica, né? Gigantesca. Então, a dificuldade que a gente tem para terminar o curso, até mesmo para iniciar o curso, né? Como você mesmo disse, mandei, solicitei, não consegui, né? Há também a dificuldade de entrar no curso, né? Então, da mesma forma, o camarada ele consegue terminar o curso, né? Faz lá as 6 semanas, aí vai para o salto. Ele ainda tem que enfrentar o medo do salto, né? Então, isso aí é algo que o PQD faz quase que diariamente. Lá, o PQD, na Brigada Paraquedista, ele tem que saltar, entendeu? Não adianta, vai saltar.
né? Então não tem aquela história do PQD que não salta. Então ele está enfrentando o medo de uma forma constante, né? E não tem essa história, eu não tenho medo. Todos têm medo, né? A coragem sobrepõe, mas também acontece que tem os procedimentos de segurança, né? Tem todo o treinamento que é feito, né, para o salto. E isso traz uma coragem e digamos que diminui a intranquilidade do indivíduo para saltar, né? Então, esse profissionalismo, que é algo extremamente presente na Brigada Paraquedista, né? É o que traz aí a constância, né? Então, o PQD, ele tem uma mística grande e precisa disso. Eu vou falar para você uma coisa, eu acho que todo homem tem que ser embusteiro em suas conquistas. Eu acho que é importante autovalorização. Eu acho que o paraquedismo tem isso aí. O PQD tem isso, porque ele sabe como foi difícil conseguir a matrícula, conseguir a inscrição, como é difícil estar lá na área de estágio, como é difícil concluir a primeira fase, como é difícil saltar, como é difícil, enfim, e ele realmente tem que ser embusteiro, tem que valorizar, glorificar a sua vitória. E eu acho que tem que ser o embuste tem que estar presente na vida do homem, seja na formação da faculdade, seja na conquista do emprego, seja na conquista de um curso operacional. A gente tem que valorizar as nossas conquistas, cara. Tudo na vida é muito difícil. E se a gente não valorizar, quem é que vai valorizar? Tá? Agora eu vou. Antes de mudar aqui de assunto, eu quero falar aqui da LS Computadores. Aqui em Tabatinga pensou em computador, em impressora, é com eles. E não é só impressora, computador, mesa, escritório, cadeira, todo o suporte que você precisa em relação à informática. LS Computadores. Porra, André, você tá ficando bom nesse negócio aqui. Você, radialista. Cara, agora vamos falar aqui de uma parada que eu curto, que pode ser até que eu me emocione aqui, que é o nosso Amazonas, tá? Hoje eu estou servindo pela segunda vez na Amazônia. Eu tinha servido em Tefé, no Batalhão de Infantaria de Selva. Hoje eu sirvo no Hospital de Guarnição de Tabatinga, aqui em Tabatinga. E eu curto muito. Eu vim por opção, tá? Eu gosto de deixar bem claro que quando abriu o meu processo de transferência, eu tinha 83 cidades que eu poderia escolher para servir, 83 guarnições. Eu botei a primeira opção Tabatinga, porque eu queria voltar a ter a experiência da selva. E aqui ainda tem uma peculiaridade que é a tríplice fronteira que você tem em contato tanto com o Peru quanto a Colômbia. E eu optei por vir para cá porque eu já tinha curtido muito viver na Amazônia. A minha esposa é amazonense, mas meus filhos tinham passado a vida praticamente toda no sul, em Porto Alegre. E eu queria que eles tivessem esse choque de realidade e conhecesse uma cultura diferente, rica, tão bonita que é a cultura amazonense. E graças a Deus eu consegui. Eu trouxe os meus filhos, meus 3 filhos e a minha esposa, e todos eles conseguiram, me repito toda, conseguiram absorver essa essência, essa magia que tem aqui no norte, que é diferente de qualquer outra parte do país. Como é que o senhor veio parar aqui no interior do Amazonas? Como é a tua história? É um pouco parecido, né? Eu fiz toda a minha formação médica por São Paulo, né? Já morava em São Paulo. Eu e minha esposa, a gente morou, acho que em torno de 6 anos. E aí, eu estava servindo agora no Hospital Militar de Área de São Paulo, né? Lá na UGAMASP. E conversando bastante com a minha esposa, a gente quis aproveitar com relação essa possibilidade que o Exército fornece para a gente, né? De servir em regiões de fronteira, né? De servir em regiões mais afastadas, né? Então, essa vivência foi algo que eu
buscava, já tinha ideia, né, na minha carreira, e aí a gente viu o momento, né? Então, abriu lá com relação à transferência, e aí eu coloquei São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé, né? E vim aqui para Tabatinga, né? Bem legal. Só para a galera que não entende como é que funciona o processo do Exército em relação à transferência. Eu recebo, pô, a galera pergunta um monte de coisa e uma das coisas que me pergunta, pô, você fica à mercê do Exército? Como é que funciona esse processo de transferência? Vou explicar rapidinho aqui. O Exército, ele, quando você está apto a ser transferido, no caso, eu tenho que ficar 2 anos em guarnição especial, que é o meu caso, e eu posso ficar em 3 em guarnição comum. Então, assim, quando eu bato meu período que eu posso ser transferido, ele abre as minhas opções de locais que eu estou apto a servir. No meu caso, hoje uma vez, foram 83 opções, tá? E eu vou e coloco, de acordo com a minha preferência, as opções. De 1 a 83. Eu vou lá, pô, quero ir pra praia. Aí eu escolho Maceió, Fortaleza. Ah, não, quero ficar perto de casa. Rio de Janeiro, Juiz de Fora. E assim a gente vai, tá? Aí o Exército olha e fala, pô, dentro do que eu tenho aqui, número de vagas, pô, critério de custo, ele te transfere, entendeu? Então é uma mistura da preferência do militar com o que o Exército te oferece, tá? É, como é que é? Como é que é, tá? Servir, atender a comunidade aqui do. Porque é bom até explicar que você trabalha no hospital militar, mas o hospital militar ele não atende só militar, né? Ele atende. Explica Civil. pra galera, explica pra como é que funciona o hospital militar aqui em específico onde o senhor serve. Aqui, né, a gente atende militar, dependente de militar, civil, indígena, né? É uma região também de fronteira com Peru e Colômbia, né? Então a gente atende também, né? Que legal. Exatamente. Então acaba que a gente tem uma diversidade, né? De público, digamos assim, né? Grande. Então é uma experiência do ponto de vista humano e profissional muito grande também, enriquecedora. É algo que dificilmente eu teria em outro lugar, né? Então, aqui é, né, uma experiência extremamente positiva, tá? Nesses lados profissionais e humano, né, que a gente está tendo. Aqui, eu confesso que eu sou aqui, acho que da região que a gente está servindo aqui, o que eu mais curto é a comunidade indígena. Eu tô sempre lá em Mariaçu, tá? É um lugar muito simples, tem poucas coisas para te oferecer, que aí a gente olha e vê que o pouco que eles têm para oferecer é muito. Então é um lugar que eu adoro, que eu vou direto, levo minha esposa, a gente está direto lá, a gente tem vários amigos, quando eu falo vários amigos mesmo, são vários amigos, amigos que eu sei que vou levar para a vida, tá? Que eu conheci aqui. E, e é um povo extremamente receptivo, um povo extremamente trabalhador, entendeu? Você não vê ninguém parado, tá sempre ali trabalhando. O pessoal trabalha muito com a parte de agrícola, né? Então, chega a ser bonito ver a simplicidade e ver o trabalho. É digno, é bem bacana mesmo. Estou sempre lá. Como é que é trabalhar com essa comunidade indígena? Eles têm uma linguagem diferente, muitos deles falam o português, mas tem uma galera que não fala, que é difícil esse contato ali. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse contato com a comunidade indígena. É, no início, até hoje, na verdade, é um pouco difícil, mas, mas a gente vai se acostumando, né? É, assim, os indígenas são extremamente fáceis de lidar, Uhum, entendeu? Isso é algo é que isso aí. eu não imaginava que ia ter um entrosamento tão grande durante as consultas, durante as conversas. Então, assim, é algo que, digamos que, apesar da dificuldade do entendimento da linguagem, né, a gente supera de outras formas. Tem muitos momentos que a gente tem tradutores que vêm, né, para facilitar a conversa, mas tem vários outros momentos que a gente não tem, né?
Então, apesar das barreiras culturais, né, e da língua, a gente sempre consegue lidar com isso. Isso é algo que eu não imaginava que fosse ocorrer de uma forma, digamos assim, tão natural como ocorre. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né, acaba sendo natural. A gente tem aquela dificuldade inicial, mas depois você vê que é fácil, eles são pessoas muito boas de se lidar, entendeu? E que facilita bastante. Eu tô tendo a oportunidade de servir com vários indígenas, e são os caras que eu mais gosto, assim, de brincar, de estar participando, de estar ajudando, porque é um pessoal que tem gana, né? Que querem vencer na vida, e para eles é mais difícil, até por causa da língua, né? Saiu da comunidade, eles ficam um pouco mais restritos, um pouco mais tímidos, né? E aí cabe a gente, não, vamos lá, cara, vamos primeiro vamos aprender o português, vamos aprender a falar, vamos aprender a se comunicar, e depois vamos perder um pouquinho essa timidez, vem cá. E o resultado é fantástico. Agora, eu não posso perder a oportunidade. Eu tô com um cardiologista aqui, né, cara? O nosso tempo ali tá acabando. Eu quero falar sobre a saúde militar, tá? O militar, ele tem as suas diferenças em relação a outras profissões. A gente é uma profissão muito cobrada. É uma profissão que exige o esforço físico, atividade física, é uma pressão. Muitas vezes o militar não sabe lidar com essa pressão. Aí eu pergunto de uma forma técnica: há algum prejuízo para o coração essa pressão, em relação ao militar? Ou não? Bom, qualquer situação de estresse, né, ansiedade, depressão, né, já é conhecido que influencia de uma forma negativa na saúde cardiovascular, né. Então, assim, não vai ser, né, a profissão militar per si, né, qualquer outra profissão, qualquer outra atividade que o indivíduo exerça que envolva, né, estresse, ansiedade, né, vai implicar na saúde cardiovascular das pessoas. Tá, eu entendi, mas eu entendi, tá? Eh, vou mudar aqui a minha pergunta então. Tem alguma doença, dentro do militarismo, dos militares que você atende, tem alguma doença que aparece mais nos militares, ou é questão de idade, ou não tem nada a ver, eu tô falando merda aqui nessa, entendeu? Tem alguma coisa ali que em termos de saúde que pareça mais no militar ou não? Bom, na verdade, né, a gente não tem tanto, dados para afirmar. Tá, Acontece que, né, de uma forma de impressão pessoal minha, eu observo que os militares eles acabam sendo, digamos, mais longevos do que os civis, legal. né? Principalmente pelo estilo de vida que tem, né? Mas acontece que eu vejo, né, que a gente tem uma parcela ainda que, em virtude também dessa ansiedade, dessa cobrança, dessa pressão, acaba buscando fumando mais, né? Não se cuidando tanto do ponto de vista de alimentação, dieta, né? Eh, Aqui a gente não encontra, né, muitos obesos como a gente encontra, né, no mundo civil, né? Então acaba que a atividade física, todo a profissão militar implica em outros hábitos saudáveis, né, que vão diminuir a chance de progressão de doença cardiovascular. Mas independente, né, da profissão, acaba que a gente encontra aí, digamos que basicamente as mesmas doenças. Tá. Vamos falar dos jovens, tá? A gente acaba trabalhando muito com jovem todo ano, né? Tem aquela porrada de jovem, né? E cada ano que passa, eu tenho 20 anos de EB, eu posso falar alguma coisinha. Desses 20 anos, acho que 15 eu trabalho diretamente, os outros 5 eu trabalho indiretamente, mas a gente sempre acaba tendo contato com o recruta. Agora mesmo estava fazendo entrevista com o recruta que vai entrar aqui, estava com o pessoal, com a comunidade indígena, fazendo as entrevistas. E eu vejo que os jovens, cada vez que passa, eles chegam mais
fracos, mais sensíveis. A gente não pode cobrar muito a atividade física, tem que ser uma coisa bem lenta, gradativa. A gente vê que muitos jovens sofrem de ansiedade, depressão. Eu queria que você pudesse falar alguma coisa sobre esse movimento aí, como é que funciona isso para o jovem, o que está acontecendo com a nossa juventude e se tem algum motivo que faça ser a juventude estar assim hoje em dia. É um assunto bem extenso e complexo, na verdade, né? Envolve a geração atual, né? Então a gente teve uma criação muito diferente da geração que está tendo, né? Então eu fui criado de uma forma diferente do que eu crio o meu filho. Tento fazer de uma maneira de tentar melhorar algo, né? Mas de certa forma isso é diferente. Então o resultado de uma forma óbvio que vai ser que não vai ser o mesmo do que eu tive, né? É interessante a gente entender justamente isso, né? Os jovens de hoje em dia, eles não fazem tanta atividade física como fazíamos antes. Antes a gente jogava futebol todo dia, saía para ia para um clube, fazia natação, então assim, era esporte o tempo inteiro. Hoje em dia tem muita televisão, hoje em dia tem muito internet, tem muito celular, então a atenção do jovem, ele está bem diferente da nossa atenção que era antigamente, né. A gente vê também do próprio padrão alimentar inclusive, né. Então assim, o indivíduo ele está cada vez mais sedentário e com um padrão alimentar, muito irregular, né. Então isso acaba que ele chega assim, um do ponto de vista físico, né, de preparo físico, um pouco, diferente do que antigamente a gente chegava, né. É algo que precisa ser trabalhado, precisa ser explorado, observado, mas a gente tem essa influência hoje em dia. Antes de ir para as considerações finais aqui, tá? Eu quero falar da gráfica visual que está presente com a gente. Pô, eu sou um que, porra, minhas camisas do Hope, tem 2 camisas que eu vou buscar lá. Mandei fazer do Hope, mandei fazer um Eu Amo a Amazônia e se precisar, porra, de gráfica, qualquer tipo de gráfica, desde banner, camiseta, é a única do Alto Solimões que a fabricação é própria. Porra, eles que fazem tudo lá, tá? Agora tem corte a laser, precisou de gráfica, tem o teu comércio que quer fazer, corre lá que eles estão para te atender. Agora eu queria fazer aqui, ó, as considerações finais, tá? Primeiro, agradecer mesmo de coração ter aceitado. Você é uma pessoa que eu admirava, tá? Porque a gente olha, você passa no corredor, a gente não tinha intimidade nenhuma mesmo. Só que você vê, pô, o cara é médico, cardiologista, porra, brevizão no peito, caramba, e tá sempre aqui, ó, pum, antenado, o cara quer atender, briga pra atender, briga pra fazer, briga pra... Ele tá sempre querendo fazer, ajudar. E aí a gente fica ali, eu falei, caramba, cara, porra, preciso de um cara bacana para bater um papo sobre militarismo, mas não queria que fechasse muito no milico, porque eu queria que as outras pessoas pudessem assistir também. Falei, vou fazer um convite. Aí comecei com um convitezinho menorzinho, ele topou, curtiu a ideia, eu falei, pô, agora vamos investir uma coisa um pouco maior, vamos pro podcast e tá aqui de coração, pô, obrigado por confiar no meu trabalho, obrigado por estar aqui. Parabéns pela tua carreira, parabéns pela família, por tudo que você construiu na tua vida. Tenha certeza, eu espero que toque no coração desses jovens, de exemplo. A gente precisa muito hoje em dia, com essa porcaria que tá na internet, um monte de exemplo errado, de ter exemplos como você. Por isso que eu trago pessoas que possam motivar os nossos jovens a fazer as coisas corretas e ter uma vida. É tão simples a nossa vida, cara, é tão simples, não precisa de muita coisa para ser feliz, tá? Eu queria que você fizesse as tuas considerações finais, tá? E que desse um alô pra juventude. Dá aquela, porra, sacudida da molecada aí, cara, dá uma sacudida. Já sacudiu com os exemplos, mas eu queria que você fizesse
esse finalzinho, falando para eles que é o meu público, é a galera que eu gosto de ir lá e acordar para a vida. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer o convite. Realmente, como eu disse antes, me sinto muito honrado, né? É um prazer muito grande estar por aqui. Falar um pouquinho, né, da minha trajetória, né? Mas o que eu tenho para dizer, né, para a juventude hoje em dia é que vale a pena correr atrás dos sonhos, né? Vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente se dedicar, vale a pena a gente ter uma consciência, né, com relação às prioridades, né? A gente precisa ter foco, né, no que a gente objetiva para a vida, né? Então, é importante que a gente mantenha, né, sempre antenado com relação ao que a gente quer para o futuro, né? Então não se percam, né? Não se percam com relação às tentações que surgem, né? E da mesma forma não se desmotivem pelos insucessos que porventura ocorram, né? E que vão ocorrer, né? Quem, né, na vida teve tudo o que queria, de fato, sempre não existe isso. A gente vai tentar muitas coisas que a gente não vai conseguir, e muitas coisas que a gente não vai conseguir de primeira vez, mas se a gente realmente quer, se a gente se esforça, a gente tem condição de conseguir, né? É importante a gente manter o foco, é importante a gente manter os objetivos, né? E não deixar a chama apagar, né? É algo assim que eu acho que a juventude precisa sempre se antenar com relação a isso. Eu acho que às vezes falta um pouco de objetivo para a juventude. Eu vejo uma molecada que você pergunta, e aí, cara, o que você vai fazer da vida? Porra, não sei. Cara, não sei. Tu tem que escolher uma parada e vai, e segue. Mesmo que não seja, aquilo ali vai acabar te abrindo portas, e a chama tem que estar sempre acesa. A galera tá mandando mensagem aqui, querendo saber do boot aqui. Porra, eu não posso fechar, cara, antes de falar da Kilper. Eu não vou falar como propaganda, não, vou falar como parceira, como eu tinha lá meus 15 mil seguidores, 14 mil seguidores por aí. A Kilper entrou em contato comigo e falou, pô, tu quer fazer uma parceria com a gente? A gente gostou do teu trabalho, vamos fazer uma parceria. E já tá comigo aí um ano e pouquinho, fazendo essa parceria, sempre me apoia em tudo que eu preciso. Então, eu não posso deixar de fechar esse programa sem falar, levo para tudo que é lugar, irmão. Tudo que eu vou gravar, eu levo. Já dei lá pro pessoal da comunidade indígena, pros meus amigos que, porra, estão se esforçando, entreguei coturno, eles estão usando direto lá, região de mata, precisa pra caramba. Então, assim, a gente tem que valorizar as pessoas, as empresas que apoiam a gente, que acreditam no nosso trabalho. A equipe faz parte da minha carreira dentro da internet, tá? E, porra, quem quiser, tem lá o cupomzinho ROP, 10% de desconto, e é uma forma de eu dar um retorno para essa empresa que acreditou no meu trabalho e acredita e está junto comigo. Um abraço para a galera. Pô, hoje eu acabei de mandar mensagem, a gente está conversando, a gente fica sempre buscando melhorias da marca e para o meu trabalho. Então, pô, obrigado pelo apoio de vocês aí, vocês, pô, coraçãozinho, fazem parte da minha vida. Obrigadão mesmo. Tenente, fechou. Aquele abraço, Beleza. Obrigado e muito sucesso. Tá indo para onde? Volto para São Paulo. Volta para São Paulo. Ficou os 2 anos? 2 anos. Ficou 2 anos, cumpriu a sua missão lindamente e agora vai seguir o seu caminho para São Paulo. Seja muito feliz. Já tem uma galera de São Paulo me mandando mensagem que, pô, que legal que conheceu o Tenente. Pô. E vamos lá, vamos seguir em frente. Obrigadão. Tamo Obrigado. junto. Excelente.